pessoal! Hoje então eu vim responder uma tag. Essa tag então se chama By the Book e foi criada pela Mary Bag, que eu vou deixar linkado lá embaixo o vídeo original dela. E essa tag foi traduzida pela Tati Feltrin, então eu vou deixar linkado lá o vídeo dela também pra essa tag. Com certeza deem uma olhada se vocês já não foram, porque, né, vamos combinar. E sem mais delongas, vamos lá! Bom, a primeira pergunta é: qual livro está atualmente na sua cabeceira? Já vou começar roubando porque não é um livro, são 7. E não, eu não estou lendo todos eles. Bom, o primeiro então é a obra completa do Murilo Rubião, que falta em torno de 5 contos para eu terminar de ler, então daqui a pouquinho vai sair da minha cabeceira, mas por enquanto ele tá aqui ainda. O próximo é o 8º volume do mangá Bleach, essa coisa maravilhosa. Eu já li o 7, mas eu ainda não comecei o 8, então ela tá ali porque vai ser minha próxima leitura. Os próximos 4 fazem parte da coleção Foto Portátil. Como eu já falei num vídeo anterior, eu já terminei de ler e ver as fotografias do volume 2 dessa coleção, que é feita pela Chris Bierenbach. Mas infelizmente eu ainda não vi os outros, então é por isso que todos eles estão na minha cabeceira, porque assim que eu terminar eu vou colocar eles na minha estante direitinho como tem que ser. E o último então é o Meu Orgulho e Preconceito, essa edição calhamaço em bilíngue, mas na verdade eu ainda não comecei a ler, e eu sei que vai ser o próximo livro que eu vou pegar pra ler, então é por isso que tá ali na minha cabeceira, e espero muito ler ele em breve. Muito em breve. Bom, a próxima pergunta é: qual foi o último livro realmente bom que você leu? Essa pergunta, na verdade, eu fiquei na dúvida entre 2 livros. Um deles é Você é Minha Mãe, da Alison Bechdel. É uma graphic memoir. Eu fiz um vídeo sobre essa HQ, eu vou deixar linkado aqui em cima no card. É uma HQ muito boa, ela fala muito sobre psicologia e relacionamentos entre família e ela realmente faz a gente pensar muito sobre a nossa vida. E eu acabei me identificando muito com a Alison. Mas também eu gostei muito dessa coisa maravilhosa e que não tem igual no mundo inteiro, provavelmente, As Boas Mulheres da China, pela Xin Ran. Xin Ran é uma jornalista e ela escreveu aqui, então, várias histórias reais de mulheres de diversos lugares da China, de condições financeiras diferentes, de moradias totalmente diferentes, de formas de pensar completamente opostas. E esse livro é uma maravilha, então os dois eu diria que bate muito na tecla da nossa mente e faz a gente pensar bastante. E eu fiquei muito na dúvida, então eu escolho os dois. Terceira pergunta, e eu vou ter que ler porque é uma pergunta enorme. Se você pudesse encontrar qualquer escritor ou escritora vivo ou morto, quem seria? E o que gostaria de perguntar pra ele ou ela? Bom, de novo eu escolhi a Xin Ran porque eu achei ela maravilhosa nesse livro. O jeito que ela escreve, o jeito que ela se identifica com as mulheres que ela tá contando as histórias, eu achei demais e eu queria muito falar e conversar com ela sobre feminismo e o processo que foi de escrita para esse livro, toda aquela transição dela da China para Londres e de publicação do livro, e é isso. E a quarta pergunta é: qual livro vocês ficariam surpresos em encontrar na minha estante? Bom, eu acabei pensando bastante nessa porque eu acho que vocês não conhecem muito bem os meus gostos, pelo menos não agora no início do canal, mas eu acabei escolhendo A Formação Social da Mente, pelo Vygotsky. Vygotsky é um psicólogo soviético que a gente estuda bastante na faculdade de educação, porque ele escreveu várias teorias sobre esse assunto. E eu fiz uma cadeira de Psicologia da Educação, onde eu tive que estudar muito Vygotsky e eu acabei comprando o livro dele. Esse livro, se eu não me engano, tem uns 6 capítulos e eu li em torno de 3, 4 capítulos. Então eu realmente pretendo terminar ele e talvez também fazer um projeto de leitura em que eu faria um vídeo por capítulo, porque realmente eu acho muito interessante e eu acho que também falta um pouco de linguagem básica para falar desses assuntos. E é isso. Quinta pergunta, então, é: como eu organizo a minha biblioteca pessoal? Bom, não sei se vocês conseguem ver. É mais ou menos assim. É realmente mais ou menos assim. Eu compro e vou meio que empilhando onde dá. Eu tenho um armário que realmente tem várias estantes. Tem uma estante só que eu organizo para HQs, mas ainda assim tem HQs em diferentes partes de outras estantes. Eu tento deixar junto também os livros infantos juvenis, mas fora isso realmente não tem uma organização. Sexta pergunta, então, é: qual livro você já deveria ter lido? Bom, para essa pergunta eu também pensei um pouquinho, mas aí eu lembrei. Eu nunca terminei de ler a saga Harry Potter. Sim,
fiquem bravos comigo, sei lá, me xinguem no Twitter. Mas não, eu nunca li o 5, 6 e o 7. Embora tenha tantas edições em inglês quanto em português, eu nunca terminei de ler. Na época em que eu comecei a ler Harry Potter, eu parei no 4 e eu demorei um pouco pra terminar de ler o 4. Então acho que foi por isso que eu nunca peguei os outros pra ler, mas eu pretendo muito um dia terminar de ler esses livros. A 7ª pergunta é outra que eu vou ter que ler porque ela é enorme. Um livro que o desapontou. Superestimado, nada bom. Um livro que todos dizem ser a sua cara, mas que não gostou. Ou último livro abandonado. Para essa pergunta, então, eu escolhi Percy Jackson e O Ladrão de Raios. Não porque abandonei a leitura ou porque disseram que era a minha cara, mas porque eu achei meio superestimado na época que eu li. Talvez na minha próxima leitura, porque eu pretendo realmente fazer uma releitura desse livro para poder continuar com a série. Mas no momento em que eu li, eu acabei achando meio confuso, algumas coisas não faziam muito sentido na história para mim. Não pelos deuses, assim, mas pelas cenas de luta, pelas cenas de ação, algumas coisas não fechavam. E bom, é isso, eu não achei lá grande coisa, mas eu pretendo reler e ver se de repente me divertir com essa série. A 8ª pergunta então é: quais são os tipos de história que chamam sua atenção e quais histórias você mantém distância? É mais fácil responder que eu mantenho distância porque eu meio que já sei. Aqueles livros tipo 50 Tons de Cinza, que são eróticos e pornôs ou alguma coisa assim, eu tento realmente manter distância. Não acho que eu seja o público-alvo e nem nada do tipo. E não me interessa nem um pouco. E se for um livro só de romance, assim, tipo os livros do Nicholas Sparks, por exemplo, eu perco interesse em ler também. Acho que é tipo isso. E as histórias que chamam a minha atenção são histórias para crianças ou aventuras para crianças, fantasia, ficção científica, por mais que eu tenha lido ultimamente livros que retratam mais a realidade, tirando Murilo Rubião, obviamente. Eu gosto muito de ficção científica, eu pretendo terminar de ler o Guia do Mochileiro das Galáxias. Eu li os 2 primeiros livros, se eu não me engano, e eu achei fantástico, achei muito bom, e eu quero muito ler mais sobre isso, e sempre me chamam muita atenção. Eu tenho também vários livros infantis, porque como eu estudei educação e acabei estudando também sobre psicologia e comportamento da criança, histórias infantis também acabaram chamando muito minha atenção, e eu tenho vários livros que eu pretendo ler esse mês, inclusive. 9ª pergunta, então, pede pra eu indicar um livro para o presidente. E eu vou dar uma roubadinha, porque eu vou escolher, na verdade, 2 livros. Só que um a gente pode esconder no meio, assim, ó. Ninguém percebe, faz como se fosse um só. Mas bom, esses 2 livros que eu escolhi, então, são Sejamos Todos Feministas, pela Chimamanda, que na verdade é um discurso de escrito dela, e As Boas Mulheres da China, pela Xin. Sim, de novo. São os 2 melhores livros de construção ética como pessoa que eu conheço, que eu já tenha lido, então eu definitivamente escolheria esses 2 para o presidente, principalmente porque o nosso presidente é o Temer. Pelo menos agora em 2017. 10ª e última pergunta, então, quais livros você pretende ler em breve? Bom, tirando o fato de que eu realmente pretendo ler em breve toda a saga Harry Potter, inclusive reler os 4 primeiros livros, eu também pretendo ler muito em breve o Orgulho e Preconceito, porque como eu falei, já tá na minha cabeceira e faz fevereiro inteiro que tá lá. E toda a minha coleção de HQs de super-heróis que eu tenho, que eu ainda não li. Eu tenho toda a coleção do Demolidor, eu tenho algumas HQs do Hora de Aventura, os Jovens Titãs clássicos, e eu também pretendo ler todos esses em breves, porque são HQs divertidas, são HQs que dá pra ler rápido, e eu não sei porque que até hoje eu não li. Essa então foi a primeira tag do canal, espero que vocês tenham gostado. Não vou taguear ninguém, porque eu acho que é uma tag meio antiga, mas sinta-se à vontade também se você quiser respondê-la. Eu vou deixar todas as perguntas da tag na barra de descrição, assim como todos os links de onde encontrar os livros que eu citei. Não esqueça de deixar seu like se você gostou do vídeo e das recomendações. Sinta-se à vontade para deixar seu comentário. Uma ótima leitura para vocês e até a próxima!